Estamos começando mais um episódio do vídeo podcast Com Cocar ou Sem Cocar, que é uma arqueologia das memórias ancestrais. E hoje nós estamos aqui na aldeia Jaraguá, do povo potiguara, para entrevistar um dos caciques mais relevantes na luta do povo potiguara. E nós estamos falando que é um dos mais relevantes porque a história de vida do cacique que nós vamos entrevistar, que é o cacique Aníbal, é uma história de muita determinação, muita convicção e que tem servido de referência para as juventudes, não só potiguara, mas as juventudes indígenas que têm afirmado a sua identidade, afirmado a sua luta, né, por um outro mundo, por um mundo melhor, né? Então, e que tem essa nossa referência, que tem a referência dos povos indígenas enquanto um norte para construir, né, um outro mundo, né, que não seja esse mundo que a gente tem observado, que tem sido um mundo da destruição, né? E aí eu queria, cacique, começar aqui a nossa prosa, primeiro agradecer muito, né, o senhor por estar nos recebendo hoje aqui, né, disponibilizar o seu tempo para que a gente possa fazer essa conversa. Mas eu queria um pouco que o senhor falasse quem é o senhor. Meu nome é Cacique Aníbal, sou da aldeia Jaraguá aqui. Estamos aqui na luta, meio complicada, né? Sim. Desde eu, quando tinha 16 anos, comecei nessa luta. E nunca pensar que essa luta, para defender o nosso território e a nossa mãe terra, fosse tão complicada, né? Nunca imaginei na minha vida. E por que o senhor nunca imaginou? Porque, olha, vamos lá, né? Aqui a gente tinha um invasor, né? Que eram os Ludwigs, né? Que a família, a gente pode dizer que era um invasor coletivo, né? Que é da família Ludwig, que praticou uma barbarização aqui nessa região desde o começo do século XX. Né? E aí já era uma luta que se mostrava difícil, né, cacique? Não era uma coisa fácil. Imagino que o senhor menino deve ter visto coisa aqui dos Ludwigs que... Não tem a história toda, né? Mas assim, porque o que o senhor achava que não seria tão difícil, cacique? Porque quando nós começamos a retomar aqui os nossos territórios, né? Sim. Não foi fácil. Onde nós tomamos aqui tudo era cana-de-açúcar. Sim. Pelos usineiros, há 3 fazendas aqui dentro. Aí tive de entrar na luta para retomar tudo isso aqui. Retomamos, expulsamos os usineiros, os fazendeiros aqui dentro. Hoje não tem nenhum pé de cana-de-açúcar aqui dentro. E por isso tive de levar 7 tiros. 4 na minha cabeça e 3 nas minhas costelas. Ia ser 8 horas da noite, quando vieram, arrombaram a minha porta, tomando café. Meus filhos todos chorando. Para você ver, né? Mas o nosso Deus Tupã, que eu acreditei muito nele, botou a mão e hoje estou aqui vivo. E não abaixei a cabeça não, para nenhum não. Até hoje, estou aqui na luta, enfrentando todos tipo de ação que vem contra eu. O cacique, uma coisa que é curiosa, né? Assim, eu queria um pouco saber a respeito disso, né? O senhor entra na luta incentivado, estimulado por quem? Pelo quê? Incentivado mesmo pela minha avó. Ela contou a história, tudo que os nossos antepassados passou, foram queimados. A minha família, nós morávamos lá em Montemor. Tinha 150 casas de palha antiga mesmo. A usina, a companhia de tecido do Rio Tinto veio e queimou. Muitos índios foram queimados. Muito. Não teve nem tempo de correr aqui para a nossa mata, para nosso manguezal aqui. Aí ela disse que isso aqui é da gente. Meu neto, você tem de enfrentar essa luta. Eu não vou ver não. Mas
quem ficar vai ver essa terra um dia ser retomada de novo. E nós dizer que nós estamos respirando um ar, vai ser um ar puro, não vai ser ar de companhia, nem de ninguém mais não. Aí comecei na luta. E aí foi por volta de... Em 85, o território aqui havia um processo de demarcação quase finalizado, né, Cacique? Era... Aqui, esse processo aí é um dos processos assim, de demarcação de terra mais estranho que eu já vi, né? Porque isso aqui, desde 85, já deveria ter sido, né? Esse território demarcado, homologado, né? E aí não foi concretizado, né? E não foi concretizado por quê, Cacique? Os próprios usineiros, fazendeiros, né? Os deputados foram lá em Brasília com aquele ministério Hernando Carneiro, né? Sim. Que era o ministro da Justiça. Sim. Ele desaprovou a terra de Montemor. Sim. Aí tivemos de entrar de novo na luta, de novo. Sim. Para começar a ter a portaria. Sim. No nosso território aqui. E daí começou a luta de novo. Retomei também uma terra lá que é a aldeia Terreiro. Tiramos todos os usineiros, plantamos casa, plantamos tudo. Levamos bala de novo, mas não pegou na gente. Enfrentamos a Polícia Federal. Sim. Que a Polícia Federal veio dar uma reintegração de posse. Eu lembro, tem até um filme sobre, né? Eu não lembro o nome do filme, mas eu assisti esse filme. A usina veio, reintegração de posse com o juiz federal, mas nós não abrimos a mão para o delegado. E até hoje a aldeia Terreiro existe porque eu participei. E não fui comprado por nada nesse mundo não, viu? O que vale é isso, nós estamos numa luta que o dinheiro não compra honestidade de ninguém não. E essa questão, que é uma das questões assim, que o senhor reforça muito assim, nas suas falas, que é essa luta contra a monocultura da cana-de-açúcar, né? Que a gente sabe que tem um impacto na terra muito grande, né? Essa determinação vem exatamente desses processos de degradação ambiental, degradação da terra, que forjou no senhor essa convicção de que, não, a cana, a gente não pode plantar cana, né? É daí que vem essa convicção sua? Porque de primeiro, quando era as usinas aqui, nós estávamos perdendo já o nosso manguezais. A nossa família, quando ia para a maré, não tinha mais o que ia pescar. Porque todo adubo caía para dentro das nascentes. O peixe ia diminuindo, os venenos, que de primeiro aqui não era na bomba. Os aviões mesmo que passavam com um avião bem baixinho, acabava com as lavouras da gente e as canas dele subia o produto, né? Aí nós fomos vendo, quando nós ia para a maré, os peixes tudo morrendo. Aí nós dizemos, não, a partir de hoje aqui, quando nós retomar essa terra aqui, nós não queremos mais um pé de cana de açúcar aqui. Aí começou a produção de camarão, de tudo aqui. É interessante, né, Cacique? Porque eu lembro, eu fui muito ao Mato Grosso do Sul, né, durante um período que eu estava mais próximo, assim, morava em São Paulo, né? E a mesma prática que era feita aqui, na década de 80, na década de 70, que é esse envenenamento, né, pulverização nas canas, mas aí esse envenenamento ia para as roças, é feito hoje, lá no Mato Grosso do Sul, contra os Guarani Kaiowá, né, e hoje lá, diferente daqui, se eu não me engano, o corte da cana, a terra consegue suportar uns 2 cortes, né? Lá, Caciques, eram 8 cortes, né? E a terra tá arenosa, né? Quase desertificada, né? Era a mesma prática. E é claro, se eu coloco uma questão aí, que a monocultura, ela favorece alguns, né? São bem poucos, é uma família, né? É um dono, é um proprietário, né? Em detrimento da miséria de muitos, né? Porque além de afetar, né, a diversidade de culturas, né, provoca miséria, envenenando rios, né, impedindo a produção, né, do caranguejo e de outras... De todo custava que nós temos aqui no manguezal. Sim. E também modo os conflitos. Também comecei a cortar logo, porque
Vamos dizer, se eu tivesse, tinha 300 hectares de cana, ou 200. E o meu irmão, que é indígena, não tinha um pé de cana. Sim. Como é a situação? Aí eu já ia tomar outro pedaço, porque a cana tem que ter muito espaço. Sim. E aqui não, aqui terminamos, a comunidade ajudou, né? E hoje nós vai sem conflito dentro da área da gente, por cana-de-açúcar. Sim. E a mata está dando resposta, está se renovando de novo. Se renovando, né? E é interessante, né, que também outra coisa que a gente fala pouco, né, e que precisava falar mais, é como determinadas culturas, ela também, ela captura a mão de obra, né, da nossa, para que a gente possa trabalhar exaustivamente, né. Eu sou de uma família de cortador de cana, né, e eu lembro que a produção diária, para que a pessoa pudesse ganhar um dinheirinho, era 1 tonelada, cacique. 1 tonelada. O esforço repetitivo, exaustivo da pessoa era enorme, né? E 1 tonelada de cana é muita coisa, né, cacique? Aqui é 5 toneladas agora. O senhor tá brincando. 5 toneladas de cana, uma pessoa cortar? Tem que ser, para a produção. Aí, ó. Não, é uma coisa muito absurda, né, cacique? A gente vê isso, né? E a gente, muitas vezes, naturaliza. Fala, não, é o lucro rápido, né? Que para quem explora, né? Porque para quem trabalha, não é lucro rápido, muito pelo contrário, né? É um trabalho, um esforço repetitivo, né? E que tem desdobramento na saúde das pessoas, né? E ao mesmo tempo, no médio prazo, é o desgaste da terra que vai causar, né, empobrecimento para nós, né? Vai causar mais miséria ainda, né? E aí o senhor, então, dessa convicção, o senhor construiu a partir dessa experiência anterior. E aí o senhor tem essa defesa muito clara, e aí o território, né, se recuperou e está se recuperando. E nós estamos também dando uma ajuda, que todo ano não é planta, 2.000, 3.000 mudas aqui. De diversas plantas diferentes. Diversas plantas diferentes. Porque para deixar... Porque nós estamos indo. Qual é o futuro que nós vamos deixar para a nossa geração, nova geração? A destruição? Sim. Nós temos que ter a consciência que a nossa mãe terra deu tudo para a gente. Sim. E para que nós acabar tudo isso e deixar a nova geração sem terra, sem a mãe natureza, né? Sim. Sem o nosso rio, tudo sendo acabado aí. Eu, graças a Deus, tive a consciência de tudo isso. Não é muito fácil, que a gente são ameaçados quase todo dia, modo isso aí. Sim. Porque não estamos deixando nada que aconteça em outras aldeias que acontecer aqui dentro da aldeia Jaraguá. Na verdade, a gente também, né, indígena, não indígena, que é explorado, né, é muito iludido por uma ideia de mundo que não é uma ideia que garante, né, a nossa existência de fato, né, qualidade de vida, né? O que se fala hoje que é qualidade de vida, né, cacique? Qualidade de vida é você ter ou você poder viver, né? Então a gente vive esse dilema, né? Porque todos nós somos muito influenciados pelos meios de comunicação, seja aquela televisão antiga ou seja os novos meios de comunicação, né? E aí a gente se ilude achando que a qualidade de vida, a felicidade está em a gente ter e não em a gente ser, né? E aí para esse ter, você precisa ter coisas imediatamente, né? Você imediatamente precisa ter. Então nesse imediato a gente não pensa em ser e no futuro, né? E aí a gente não pensa nas futuras gerações. Essa é uma questão, né, cacique? Esse é um dilema que a gente está enfrentando hoje, né? Muito grande, né? E aí eu acho que essa relação que a gente tem, que a humanidade olha para os povos indígenas e fala, olha, vocês que têm que apontar um caminho, né?
E a gente precisa entender assim, qual é o caminho que eles esperam que a gente aponte? É essa relação com a natureza, né, que boa parte da humanidade perdeu. Né? Não tem mais essa relação, não tem mais esse cuidado, não tem mais esse convívio, né? E aí, né, aí falando de novo, né, na sua referência quando o senhor traz esses elementos, né? Mas eu também queria saber de uma outra coisa. Então, o senhor começa com 16 anos, a sua avó, né, coloca para o senhor, né, essa tarefa, né, de fazer essa luta, mas tinha outras lideranças naquele momento, né? Quem eram as lideranças que foram importantes também, assim, que inspirou muito o senhor, né? Aqui foi o cacique Seu Domingo, na época, inspirou muita gente. Porque sempre a gente vinha, conversava com ele, a gente ia para Jacaré, ele também passou um sufoco. O outro cacique também foi lá de Lagoa Grande, Zé Soares. O Domingos era daqui? Era. Quem enfrentou a companhia, que matou até o próprio desempregado da companhia. Foi a primeira morte, o primeiro conflito que teve aqui, dos índios com a companhia, foi Zé Soares. Na resistência? Na resistência pelo pedaço da terra. Na resistência. Foi. E o Domingos? E o cacique Domingos? Seu Domingo enfrentou as usinas também, nós vendo aquilo, inspirando por ele também, de vamos lutar. Você está lutando lá, nós vamos lutar aqui também, mas junto com o seu Vicente. Sim. Foi aqui. Isso em que ano, mais ou menos, cacique? Foi em 95, foi. Nós começamos. Agora já logo, a gente começou, o seu Domingo, os meninos começaram em 83 para 82. Começaram lá por lá, Vila São Miguel, pela terra de São Miguel. Sim. Aí foi caminhando, né? Uhum. Vivendo a luta. E aí foi ampliando ampliando as coisas. Sim. Interessante. Até chegar agora aqui, né? Em Montemor. Agora, eu acho que é esse, né, que é um capítulo triste, violento, né, da sua história aqui, né? Como é que foi esse processo? Eu sei que teve muita mobilização nacional, né, em torno desse atentado que o senhor sofreu em 2009, né? Como é que foi, cacique? Quais eram as questões que estavam colocadas naquele momento que o senhor avalia que desencadeou esse processo de violência? Claro, a terra está sempre aí. A retomada das terras, porque eu que sou, na época, eu que era o principal para retomar as terras. Eu fiz 3 retomadas. Os usineiros de soja, desse jeito, temos de eliminar ele de todo jeito. Eu lembro que a época, cacique, essa época aí, eu morava em São Paulo e a gente já tinha uma organização lá nossa, né? Tinha inclusive um potiguara que participava da nossa organização, que era o Amaro, que ele está morando aqui agora, que ele é lá de Baía da Traição, né? E quando a gente via essas retomadas, né? E a gente via que os potiguara estavam botando a cana pro chão, a gente ficava vibrando. Mais uma. Era o senhor que estava provocando toda essa... Tudo isso era eu que estava provocando. Era o homem das retomadas. Aí não tem que ter um dia para retomar, né? E tem a cabeça plena, né? Sim, claro. Aí quando nós fomos até na usina Japangu, o dono era Luiz Mar, eu ainda fiquei mais com raiva ainda, digo, agora se eu retomar, agora vamos retomar tudo. Porque ele disse que um pé de cana valia mais que uma vida do índio. 2 delegados da Polícia Federal e mandou repetir. Repita aí, ele disse, um pé de cana vale mais que a vida do índio assim. E eu quero ver lá o sangue derramado. Mas Deus foi tão justo e deu um câncer na garganta dele. Faz 5 anos que ele está enterrado. Estamos aqui na terra. Aquele dizia que era dele. O cacique, tem gente aí que tem medo de praga de índio. Esse aí, né? Mas a luta é essa, é uma luta que nós temos de viver todo dia. Não parar. Porque se nós parar, o rodo quer passar por cima da gente. Eu gostaria, assim, também de saber uma coisa, né? Que o senhor fala bastante, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, né? O senhor fala do que nós vamos deixar para as novas gerações, né? Para as futuras e para as novas gerações, né?
porque eu falo disso porque eu acho que é importante a gente falar disso o quanto a gente puder, né? Na década de 80, assim, que os Yanomami, eles observavam muito, né? O céu e tudo mais. E aí os Yanomami começam a perceber que teve uma mudança, né, muito grande no céu e que algo de muito ruim iria acontecer, né? E aí os Yanomamis prepararam Davi Copenau, Davi Yanomami, para que ele pudesse falar a respeito disso, né? E o Davi começa a falar a respeito disso, né? Mais uns 10 anos atrás, uma pessoa transcreveu as reflexões do Davi Copenau, né? E vira o livro A Queda do Céu, né? E fomos nós, os povos indígenas, que percebemos essas mudanças, que hoje a ciência está falando, né? Dessas mudanças que ocorreram, né? E aí, muitas dessas mudanças que estão ocorrendo hoje, esses eventos climáticos, né? Emergência, urgência, o que o digam, né? Eram previstos para acontecer pela ciência em 2030, 2035, e já está ocorrendo hoje, né? E aí, quando eu vejo sempre o senhor falando assim, né, as futuras gerações, o que nós vamos deixar para as futuras gerações, né? No que o senhor está pensando, Cacique? Porque se nós não começar a pensar na nossas futuras gerações, vai chegar um tempo aqui, em muito território, que nós não vamos ter água doce. Sim. Hoje que nós vemos aí, só temos só 3%, se tiver 3% de água doce no nosso planeta. Sim. Se nós começar a destruição, como estamos vendo aí, das nossas florestas, das nossas matas, para plantar cana-de-açúcar aqui, destruindo tudo que nós temos aí, os nossos rios já estão secando. Será que nós vamos deixar uma geração sem água, sem território, para eles plantar, para eles viver? Olha assim, hoje nós temos um pé de pau, hoje nós temos um caranguejo, como já disse, tem numa reunião. Será que nós vamos ver o caranguejo já no livro? Vamos destruir o manguezal? Vamos ver um siri já num livro, porque não existe mais um siri? Nós temos de cuidar da nossa mãe terra. Se nós não cuidar dela, ela vai dar resposta para a gente. Agora, isso tudo que está acontecendo, somos nós que estamos destruindo o capital. Porque acho que nós ganhamos dinheiro hoje, mas só que a mãe terra vai dar cipuada. Porque estão acabando com tudo. Tem uma famosa frase de um pensamento indígena que é isso, né? Quando acabar com as árvores, quando acabar com as frutas, quando acabar com os peixes, né? Quando acabar com a comida, né? Nós vamos comer o dinheiro, né? Essa é uma das questões que está colocada para a gente, né, Cacique? E é interessante, né, que essa sua preocupação, né, tem inspirado aqui a juventude potiguara, né? Eu falando com a Juliana da Águas Potiguara, né? E ela falava muito, né, a seu respeito como uma inspiração, né? O apoio que o senhor tem dado, né? Ou seja, né, já tem frutos aí, não, né? Mas toda a maioria já diz que eu sou a referência. Porque não se calo, enfrenta até a própria FUNAI, não é? Enfrenta todo mundo, denuncio um bocado de coisa, mas se não for assim, o serviço não anda, né? Sim. E as coisas não andam. Então, Cacique, a gente, como é que o senhor se sente sendo, né, essa referência aí para a juventude? Eu queria entender, né, esse sentimento, né, porque também é isso, né, nossa vida é passageira, né, a gente sabe que a gente não deixa absolutamente nada, né, mas o senhor está deixando um legado.
Que a juventude inspira muito porque, como eu digo, eu enfrento a própria FUNAI, denunciei no Ministério Público Federal. A CESAI, eu vendo as coisas erradas, eu vou para cima. Como nós temos, vamos dizer, um plantio de mangaba, aí vamos derrubar as mangabeiras todinhas para plantar cana-de-açúcar. Sim. Os próprios reis, os outros caceiros ficam com raiva dele. E a juventude não. Isso aí o que ele está fazendo é certo. Temos de deixar alguma coisa para a nova geração. Sim. Não podemos desmatar os matos. E vocês estão desmatando para plantar cana-de-açúcar. Os nossos rios estão se aterrando. Porque quando chove, a água carrega a areia, vai aterrando a carne nascente. Aí eu começo. Batendo mesmo para cima, vou para cima. Quando pensa que não, a Polícia Federal vem, o IBAMA vem, e aí ninguém quer enfrentar. Quem tem de enfrentar eu mesmo, digo, vamos. Aí a juventude agora está sentindo já o peso, estou mostrando como está a situação, né? E estão indo para cima também. Eu digo, agora, se Deus me chamar, já sei que vai ficar muitos para defender esse território. Porque tem pouco para defender. Tem uma coisa que é interessante, né, Cacique? O Ailton Krenak, né? Agora se imortalizou, né? Ele tem um livro, né? Um dos mais recentes dele, que ele fala que o futuro é ancestral, né? E, né, se a gente pensar, né? Que coisa é essa que ele está falando, né? Do futuro ser ancestral, né? Mas, quando a gente vai ter sempre que voltar, né, Cacique, para essa história da destruição ambiental. Né? A gente vai ter sempre que voltar, porque se a gente destruir a nossa morada, a gente vai ficar sem casa. Né? E no caso, ficar sem casa para a gente não é só, né, a nossa morada, é a própria vida, né? É a nossa vida, né? E aí, veja, que é interessante, né? A sua vida é um depoimento ancestral. O Senhor diz, olha, nós erramos de caminho. Nós precisamos fazer aquele caminho que a gente tinha. E tem uma coisa, sabe, Cacique, que as pessoas acham que quando a gente fala dessa relação com a natureza, né, é que a gente quer que todo o país seja uma grande floresta. Não é isso, tem um equilíbrio. E a gente pode ter qualidade de vida, mas a gente pode ter qualidade de vida que se adapte ao meio ambiente. Se a gente pode fazer uma casa que se adapte ao ambiente e que ela tem durabilidade. Já sabe quantos anos tem uma casa de taipa de existência? 100 anos. 100 anos tem uma casa de taipa de existência. Uma casa de taipa não impacta menos do que uma casa de bloco de cimento? Não é? Impacta muito menos o meio ambiente. Por que a gente não pode fazer isso, né, Cacique? Então eu acho que o senhor alerta isso, né? A gente pode desviar o curso do rio? Não, por quê? Porque o rio, ele vai vir em um determinado momento e cobrar, né? Em algum momento ele vai cobrar, né, da gente, né? A gente agora está nessa discussão absurda da PEC das praias, né? No momento que a gente está gravando aqui, o Senado está querendo voltar à PEC da privatização das praias. Cacique, o senhor sabe, daqui até 2030 ou 2050, sabe quanto que vai aumentar do nível do mar? 25 centímetros. Ou seja, já é uma PEC, é tão estúpido isso, que ela já nasce morta. Ela, além de tirar a nossa proteção, ela já nasce morta, Cacique. Né? A gente vê, por exemplo, com João Pessoa, o prefeito querendo ampliar a areia do mar. Mas aí a gente viu a experiência de Santa Catarina de Camboriú. Camboriú, o prefeito fez isso lá, construíram um restaurante famosíssimo, destruiu tudo a água. Por que a gente, né, não tenta conversar mais com a natureza? Por que a gente não tenta
entender mais a natureza. Então, quando o senhor, né, faz esse esforço, né, de dizer, olha, eu tenho princípios, eu tenho valores, né, eu reconheço como é que os meus e as minhas se relacionavam com a natureza, eu sei o que, que a natureza pode nos dar, sem que a gente precise agredir ela, né, e a gente pode conviver muito melhor. É esse o depoimento de vida que o senhor dá, Cacique. E é por isso que o senhor é inspiração. Porque a juventude também está ligada nisso. Porque a gente está passando, né? E a juventude está chegando, e aí? Né? O que que elas vão... Ó, eu acho assim, não nós, né? Os indígenas, mas eu acho que essa geração que está chegando vai receber o pior legado de uma geração, sabia? Eu vejo assim, né, Cacique? E aí, e é por isso que tem figuras, né, como o senhor, que na sua relação com o mundo, na sua relação com a natureza, na sua relação com as pessoas, inspiram. Nas suas posições, que são fortes, controversas, que inclusive, né, coloca a sua vida em risco, né, que a juventude quer, né, de referência. Né? Essa é uma questão importante, Cacique, né? Que eu acho que é importante. Eu sei que muitas pessoas falaram isso e a juventude fala isso para o senhor, mas a gente também precisa, a gente não precisa ficar batendo a mão no peito e dizendo, olha, eu sou, mas a gente precisa saber qual que é a nossa dimensão, né, Cacique? E contribuição que a gente quer dar para esse mundo, né? E aí eu penso que é isso, né? Cacique, mas eu queria que o senhor falasse um pouco aqui. A gente pede para colocar os objetos significativos. Queria que o senhor falasse também, né? Para a gente que... Me fale que objeto que é esse aqui, como é que é feito. Esse aqui é um pé de árvore que nós temos. Certo. O nome dela é? Aqui é a jangadinha. É jangadinha, sim. Nós não tínhamos. Certo. A usina acabou com tudo, arrancou a mata, mas só que não... Pensar que tinha arrancado a raiz, né? Certo. A raiz começou a estourar. Hoje nós temos onde nós tiramos as nossas vestes para nós dançar, o toré. Aqui nós tira, pede logo licença, antes de nós cortar, né? Cortar. Pede licença lá na mata, bota por 9 dias, dá dentro de molho, passa 9 águas, para depois nós começar a tirar a baba dela. E tem que tirar e botar no outro canto, porque se botar dentro do rio, pode matar os peixes. Sim. Essa, então... Essa aqui é a jangadinha. Que aí é uma das vestimentas, né, do povo potiguara, e sempre foi, historicamente, né? Nos momentos de rituais, né? Tudo, é isso. E... que mais? O senhor trouxe também aqui uma... Aqui nós chamamos o buço do mar, sabe? Mas também, quem tem experiência, a gente escuta, a gente sabe. Sim. Que é assim que, né, essa... E o maracá a gente tem aqui os cabaços, tem tudo que a gente faz. Sim. Vamos pegar na mata. E nós temos também a mescla, porque eu não botei aqui a mescla não. A mescla é um produto que a gente tira aqui na mata mesmo também, que nós temos. Sim. Para fazer o nosso defumador. Esse aí que é mais complicado para a gente. Porque nós temos que passar quase uma semana sem ter nenhuma relação com as esposas para nós ir lá, cortar, para ela chorar, para dar aquela resina para a gente. Olha aí. É a mescla que nós temos. Aí é o nosso segredo, né? Aí esse remédio também serve até para doença. Sim. Para sinusite. Se a cabaça? Não, a mescla. A mescla. A mescla serve para sinusite. Para sinusite. Já aproveita nesse momento e já, né? E o colar, assim? Essa é a Santa Maria que nós temos também. Sim. Nascimento. Que nós plantamos aqui, a gente faz. Sim. Bom, é isso, né? Tem esses objetos, mas tem um objeto aqui, Cacique, que o senhor trouxe para cá, né? E de certa forma, assim, né? Quando o senhor trouxe, eu imaginei até
de certa forma, também fiquei emocionado, e fiquei emocionado também do senhor ter falado que é a primeira vez que o senhor traz esse... É a primeira vez. O senhor... Tem vezes que pede, o povo vem, faz entrevista, pede, aqui não. Não posso. Eu fiquei emocionado, assim, porque eu pedi, né, a gente pediu para que o senhor trouxesse aqui objetos significativos para o senhor, né? Não indicamos que objeto que seria. E eu imagino, né, também que o senhor trazer para essa roda de conversa, né, esse objeto também deposita na gente também uma confiança, né? E isso para a gente é importante, né? Porque a gente também entende que esse processo que a gente está fazendo aqui, de conversar, de tentar trazer à luz, né, essas memórias, memórias de luta, trazer pessoas, né, como o senhor, que tem uma significância, um significativo, né, muito grande para a luta dos povos indígenas, né, para a luta do povo potiguara, né, que é um povo também que inspira, né, outros povos, né, é muito importante, né. E aí eu imagino o que seja, mas eu queria que o senhor nos falasse, né, o que é essa camiseta aqui, né, essa camisa, né. Essa camisa, quando eu olho, quando eu reparo assim para ela, eu fico olhando, porque é triste. Foi quando arrombaram a minha casa, né, lá em cima, que deram 7 tiros nele. Aí meu menino, quando me viu, pequenininho, tinha 5 anos, aí caiu em cima dele. Aí a camisa dele ficou cheia de sangue, dizendo: pai, não morra não, que nós precisamos do senhor ainda na luta. Aí meio complicado. Eu ia até tocar fogo, guardar no canto, e disse: não, isso aqui vai ficar pro resto da vida da gente. Sim. Para nós ficar de lembrança a covardia que fizeram com o senhor. Quiseram tirar o senhor da gente, né? Mas o nosso Deus mesmo botou a mão por cima e não levou o senhor para aí. Eu lembrei agora, sabe, Cacique, falando aqui, eu lembrei aqui de uma pequena reflexão, né, que um cantador fez, né, que ele fala o seguinte, um poeta, cantador fala, né, só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor da sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Quando o senhor traz essa camisa que tem uma importância enorme, né, e um apelo, né, para que o senhor continue na luta, né, continue inspirando, né, outras gerações, isso é de uma grandeza enorme, Cacique. Eu queria, né, agradecer a sua confiança, né, de ter colocado aqui para nós essa camiseta, né, sem que a gente pedisse, mas que o senhor, né, viu na gente essa confiança para apresentar essa camiseta. Eu queria perguntar, né, para o senhor qual que é a sua expectativa, né, para o futuro, porque eu queria que o senhor falasse de uma outra coisa que eu ia me esquecendo, mas eu quero voltar aqui, porque a gente falou da demarcação de 85 e que vocês foram logrados, né, e toda a TL a gente fica esperando essas duas últimas, né, principalmente, as anteriores, antes do golpe, antes desse do governo, a gente esperava, e essa TL a gente esperava, né, a homologação da terra de vocês, né. E aí, assim, como é que o senhor se sente nessa... 2 vezes que eu já tinha, lá em Brasília, eu dei uma entrevista dizendo: olha, a primeira vez eu fui para receber, para nós ter a homologação. E essa agora foi mais pior, que tiraram da minha casa, do meu território, levaram para receber a homologação do presidente, na mão do presidente. E quando chegamos lá, a ministra Sônia Gajá chamou a gente e disse: a terra de vocês não vai ser homologada. Eu digo: de novo. Aí comecei a dizer logo o papel da ela.
Ela disse, vamos para lá que você vai escutar o que o presidente Lula vai dizer, quem foi as pessoas que não queriam a homologação da terra de vocês. Aí quando o Lula começou a distribuir as duas terras, não foi homologar as duas terras, e faturou as 4, aí começou a dizer, aqui no estado da Paraíba, foi o governador da Paraíba que pediu a ele mais um tempo para homologar a terra da gente. O governo da Paraíba, João Azevedo. Fez isso. Cacique, porque para nós... Mas só que ele não sabia que a justiça estava de olho. Quando o Lula deu o pronunciamento, o juiz federal agora decidiu, deu 90 dias para a FUNAI homologar a terra de Montemor. Quer dizer, então, que está para homologar. Para tentar para 90 dias. E 210 dias para tirar os poceiros de dentro da área. Porque, sabe, Cacique, a gente vê vários outros territórios aí que tem muito mais problema do que vocês aqui, né? E é muito injustificável, assim. É muito injustificável. A gente olha e fala assim, mas por que essa terra não foi homologada? Né? Nessas duas idas, a gente, né, já esperando na TL 2023, né, cadê a homologação? Não aconteceu. E aí, sabe o que eu fico preocupado? Porque são mais de 200 territórios que estão ainda nesse processo. E se continuar nesse ritmo, não vai chegar a 20 territórios até o final desse governo. E aí é muito grave também, por exemplo, né, um governo, né, precisa ter justificativa plausível, né, pedir que esse processo cesse. E aí eu vi aí, Cacique, aí não é misturar, mas é ver coisas que aparecem no meio do caminho que são ilusão, que foi o que aconteceu com aquela tal empresa chinesa que veio aqui em Marcação, ofereceu 1 trilhão para construir uma nova cidade que impactava territórios indígenas, né? Então, assim, eu acho que tem aí por trás também essa força do dinheiro, né? Do capital, né? Dizendo não vai homologar, porque a partir do momento que homologue, né? Pode não acontecer uma grande mudança, mas vai acontecer uma mudança, né? As pessoas não vão mais poder explorar esse território. Tá todo mundo louco aí para colocar resort em tudo quanto é lugar, Cacique. Aqui, colocar lá no Litoral Sul, 12 resorts está previsto lá no Litoral Sul, que não acontece, a gente sabe por quê. Porque os Tabajara estão lá. Se os Tabajara não estivessem lá, aquele litoral que todo mundo diz que é bonito e aqui que é bonito, né? Essa que é uma economia predatória, né, Cacique? Então, é muito... Eu não sabia que tinha tido essa intervenção, né? Do governo. Ou seja, né? A gente não pode se enganar muito, né? Não. A gente não pode se enganar muito. Mas aí eu ia... E qual que é a sua expectativa em relação à homologação? Na entrevista eu disse, homologando ou sem homologar, a terra é indígena. Sim. Não tem ninguém que tire mais nós lá de dentro. Sim. Quem chegar, nós vamos para cima. Porque nós vamos começar agora a fazer, junto com os curumins, ensinar ele como vamos lutar e enfrentar agora. Do jeito da gente. Não é mais de frecha mais não. Aí disse que até é uma vergonha a gente ir para Brasília. O presidente hoje está lá sentado na cadeira como presidente, o Nordeste, os 9 estados. E ele não está vendo isso não. Onde estamos mais sofrendo é o Nordeste. Com as terras tudo aí para ser homologada, ser reconhecida como terra indígena. Lá nos Pataxó, quantos assassinatos tem, e o governo não está vendo nada disso. Sei que eu meti o cacete para cima, lá em Brasília mesmo, não acharam muito bom, mas tem que dizer a realidade. E isso não é um problema para o senhor, né, Cacique? Mandar a real, né, dizer a verdade, não é um problema para o senhor. Né? Até eu disse lá, será porque nós, na Paraíba, não tem uma deputada como tem lá no Maranhão? O senhor só desmarcou, homologou a terra só do Maranhão porque tem uma deputada que cobrou e pediu?
se lembre que o senhor está sentado nessa cadeira porque foi nós que botamos, nós do Nordeste, os 9 estados. Porque fosse do Sul, o senhor não estava sentado, senhor presidente. Sei que... Temos que dizer, aí depois Sônia chamou ele, disse, não era para você ter dito aquilo, mas... Puxa. Na realidade. Sabe o que é interessante, cacique? Que o presidente diz que quer ouvir verdades, que quer ser cobrado. Aí tem um monte de gente que diz que ele não quer e que ele não quer ouvir verdade, né? Eu tenho, né, claro, várias críticas a esse governo, né? Mas tem uma coisa, cacique, que eu acho que a gente tem que fazer, tirar essas pessoas do pedestal, né? O próprio Lula, na primeira eleição dele, ele fez um discurso, eu lembro do discurso dele, eu estava, não sei se era tomando café ou almoçando, né? E eu vi todo o discurso dele, ele falou uma coisa que todo mundo deveria compreender isso. Ele disse, eu sou o primeiro servidor da nação. Ele não falou que é o grande poderoso, que ele é isso, que ele é aquilo outro, né? E ele fala que ele quer ser cobrado. Então o senhor não fez nada mais, nada menos do que ele disse que o senhor deveria fazer, que é cobrá-lo, né? Então aí agora tem essa expectativa. Quanto tempo falta para vencer o prazo para homologar? Agora no meio de São João. No meio de Santana. E aí vai ter festa aqui? Não, quando for homologado, nós vamos fazer uma festa. Vamos sair lá do casarão da igreja antiga. Sim, e vai até onde? Até a Praça João Pessoa. Lá do centro, né? No centro. Pô, cacique, eu realmente, assim, eu torço bastante, assim, por esse processo de demarcação, né? Aqui a Montemor, os territórios, não só Potiguara, e a gente luta, né? Para que todos os outros territórios, né? Possam ser homologados, né, o mais rápido possível, né? A gente luta contra esse marco temporal que, né, nos impede muito, né, de que esse processo ele ocorra, né? E a gente sabe de onde vem, né, cacique? São 20 mil famílias que detêm mais de 50% das terras produtivas. Eles diziam para a gente que tem muita terra para pouco índio, né? Pouco índio, na época que eles falavam, já era quase 900 mil. Hoje é 1.700.000, né, cacique? Ou seja, tem muita terra na mão de pouco latifundiário, né? E a gente precisa lutar contra isso, né? Que isso aí provoca fome, provoca miséria e provoca essa crise ambiental. Cacique, aí agora eu queria agradecer muito obrigado aí pela sua disposição mesmo de conversar com a gente, né? É uma conversa muito boa. Eu queria saber do senhor qual que é a sua esperança para o futuro, para as novas gerações e para nós. Fazer como se diz, a nossa mãe terra, né? Pelas reencarnações nossas no tempo passado, o futuro é se nós der as nossas mãos e lutar para deixar alguma coisa para as novas gerações. Agora, se nós ficar de braço cruzado, nós não vamos ver futuro. O futuro é coletivo, né? Aliás, o presente é coletivo, né, cacique? É isso. Cacique, muito obrigado mesmo, nós viu? Estamos juntos. Faço muita fé aí que o senhor viva muitos anos mesmo, para inspirar aí as novas gerações, continuar inspirando as novas gerações, né? E que continue, né, na sua luta. A gente, né, tem uma estrutura pequena de comunicação, mas a gente também coloca à disposição dessa luta, à disposição quando o senhor quiser comunicar algo, não conseguir falar com a gente. Tem gente aqui que o senhor pode falar, pode procurar, e aí a gente se vira para poder ajudar nessa comunicação aí, dessa luta aí, né, e ampliar cada vez mais a sua voz. Então, cacique, muito obrigado, e a gente vai aqui encerrando